Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais. Sábado de julho, último sábado do mês. As férias estão acabando, mas estamos aqui com você ao longo do mês. Estivemos aqui discutindo temas internacionais, como isso impacta na nossa região amazônica. E é sempre um prazer estar com você. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e este programa quer levar para você essas discussões de temas super relevantes. Eu não faço o programa sozinho, comigo está uma equipe super qualificada, a começar do internacionalista Eduardo Oliveira. Bom dia, Eduardo. Olá, professor Mário Tito. Olá, você que está nos acompanhando em mais um programa Globalizando, final de férias, mas a gente está aqui firme e forte para levar para você o melhor das relações internacionais. E nesse sentido, eu já dou logo um abraço para nossa seguidora no Facebook, Bruna Monteiro. Isso mesmo, Eduardo. Quem compõe também nossa equipe de locutores do programa de hoje, direto de Benevides, Juliane Vidal. Bom dia, Juliane. Muito bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui participando desse programa. Eu gostaria de mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, o Lucas Salles. Legal, Ju. E olha, quem completa nosso time de locutores é a líder da equipe de mídias do 8º semestre, Heloísa Valente. Bom dia, Elo. Bom dia, professor. Bom dia para quem está aqui comigo no estúdio. Para você, ouvinte, seja bem-vindo a mais um sábado aqui no programa Globalizando. E eu quero mandar um abraço para nossa seguidora Ana Beatriz Souza, que está acompanhando a gente lá no @pglobalizando no Instagram. Muito bem, formada a equipe de locutores do programa de hoje, eu quero dizer que este tema, ele vai nos acompanhar ao longo do semestre, porque é um tema super importante. Estamos falando de educação e virtualidades, educação e mundo virtual, encontros e desencontros. Vamos falar de educação, vamos falar de tecnologia e não poderíamos deixar de ter uma entrevistada mais qualificada. Ela é a professora Lígia Ferreira. Ela é doutora e mestre em comunicação e semiótica pelo programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É pós-graduada em teologia e meios de comunicação social pelo Centro Universitário do Pará, possui graduação em pedagogia pela UNAMA, é professora do Plano Nacional de Formação de Educadores da Universidade Federal Rural da Amazônia, o PAFO, e também é professora do curso de Relações Internacionais e Comunicação aqui na nossa universidade. Professora Lígia, que prazer lhe receber aqui. É sempre um grande prazer participar do Globalizando. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, galera aqui do estúdio, e também um bom dia especial para os nossos ouvintes. Professora Lígia, falar de virtualidade, de mundo virtual e falar de educação são dois mundos que precisam se encontrar, né? Exatamente, né, professor Mário Tito? Principalmente depois da pandemia, a gente não consegue mais desconectar, né, os dois contextos, tanto da tecnologia quanto da educação. Muito bem, é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E você sabe, né, é uma conversa de qualidade que vai entremeada por uma viagem musical sinceramente maravilhosa. Quem vai nos conduzir em primeira etapa é o Eduardo Oliveira. Oi, Eduardo. É isso mesmo, essa playlist aqui tá muito boa. E olha, a playlist do programa Globalizando de hoje conta com os países que mais e menos utilizam as novas tecnologias da educação. E a primeira viagem musical a gente vai logo pro outro lado do mundo, lá para Singapura, onde o país é reconhecido mundialmente pelo seu uso inovador de tecnologia na educação, promovendo um ambiente de aprendizado moderno e eficiente. E para representar Singapura, ouviremos agora Girl de Sobs. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E nós começamos com tudo o programa do dia 27 de julho com música de qualidade, né, Eduardo? Começamos com tudo, viagem musical sensacional. Acabamos de ir para Singapura ouvindo a música Girl de Sobs. E sobre isso, o governo da Singapura implementa políticas educativas que integram tecnologias avançadas como inteligência artificial, realidade aumentada e plataformas de e-learning. Globalizando. Fique por dentro. Democracia é um conceito que valoriza a rapidez e agilidade no sistema político. Nesse cenário, por exemplo, é priorizada a aceleração do processo de ensino e aprendizagem em busca de resultados rápidos. Nos últimos anos, temos presenciado o avanço das novas tecnologias na educação, oferecendo a personalização do ensino de acordo com as necessidades individuais do aluno. No entanto, essa abordagem pode desvalorizar a importância da reflexão e do debate aprofundado.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando hoje sobre educação e virtualidades, esses encontros e desencontros, e a nossa entrevistada de hoje é a professora Lígia Ferreira. E já tem uma pergunta aqui que eu acho muito legal para a gente começar a conversar, da Marina Alves no Facebook. Obrigado, Marina. Quais os malefícios que a tecnologia pode acarretar no processo educativo dos jovens brasileiros? Eu acho que o primeiro ponto, né, Mário Tito, é pensar sobre a desigualdade, porque nem todos vão ter acesso da mesma forma. Então, dentro desse contexto, né, dessa educação que vem aí mediada pela tecnologia, essa questão da falta de acesso, do modo como essas pessoas vão poder adquirir tanto aparelhos, ferramentas informáticas, quanto o próprio acesso numa velocidade, né, que seja capaz de você conseguir acessar o seu conteúdo, é um dos indicadores que mais afastam, né, as pessoas dentro desse cenário educacional tecnológico. A outra questão também que eu aponto é a falta das relações humanas, porque é muito interessante, né, a gente pensar que a educação, como ela foi se consolidando ao longo do tempo, ela é pautada justamente por essa relação de aproximação. E essa aproximação se perde dentro desse contexto, né? Por mais que a gente pense numa educação híbrida, em que ela é também, né, trabalhada tanto do modo presencial quanto do modo virtual. Mas mesmo assim, a gente acaba tendo um afastamento. E a outra questão é a perda de autonomia dos professores, porque a gente sabe que precisa ter um tipo de padrão, né, para se estabelecer essa educação mediada pela tecnologia. E eu gostaria de destacar, né, Elô, que essa questão da educação, virtualidade, ela precisa ser pensada de maneira que essa tecnologia sirva aos benefícios das pessoas e não escravize, né, Elô? Com certeza, professor. O grande problema de uma educação e um ambiente digital, na verdade, é que ele não se desliga, né? Então, a todo momento ele está ali e é a gente que tem que impor os limites de quando a gente vai estar utilizando, para que coisas a gente vai estar utilizando, e tem que saber realmente equilibrar esses dois mundos, senão realmente o resultado pode ser bem ruim. Interessante, professora Lígia, que o Papa Francisco, agora na reunião do G7, falou da inteligência artificial, relembrando que a tecnologia tem que estar a serviço da melhoria dos povos e não o contrário, né? Exatamente, né? A gente sabe que nos documentos da Igreja, desde João Paulo II, já se falava sobre a importância da comunicação, né, tecnológica dentro desse cenário, seja de evangelização, seja no prisma da educação. Mas o que fica mais evidente nos dias de hoje é justamente a inteligência artificial, né? Que vai, de certo modo, se a gente for pensar pelo um olhar mais crítico, ele também vai mascarando, né, as próprias identidades desses sujeitos que estão dentro desse contexto educacional. Muito bem, professora Lígia Ferreira conosco no programa Globalizando de hoje. E olha, você sempre pode participar com a gente no nosso programa, seguir nossas redes sociais, participar com tudo e também nos seguir, claro, nas nossas playlists. Segunda etapa da viagem musical, Heloísa Valente. E olha só, para você que está acompanhando a nossa playlist, a gente vai viajar agora para o Japão, onde a tecnologia na educação é utilizada para criar um ambiente de aprendizado interativo e eficiente. As escolas adotam recursos digitais para enriquecer o currículo tradicional. Em representação ao Japão, ouviremos agora Night Dancer, de Imase. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que foi para o Japão, maravilhoso Japão, Elô. Como sempre, a playlist arrasando, e a gente ouviu Night Dancer, de Imase, e as plataformas de e-learning frequentemente implementadas pelo ensino japonês permitem a personalização do ensino, atendendo às necessidades individuais dos alunos. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Lígia Ferreira, falando de educação, virtualidades, educação tecnológica, todo esse ambiente virtual a partir da educação. Tem uma pergunta, Lígia, aqui bem legal do Francisco Tavares no Instagram. Quais são as principais habilidades que os professores precisam desenvolver para utilizar efetivamente as novas tecnologias da educação? Acho que a primeira questão é a implementação dos recursos educacionais digitais, né, que são os REDs, que são
justamente que o professor agora ele vai precisar ter essa capacidade de criar tanto jogos, né, atividades mais interativas, sejam através das metodologias ativas também dentro da sala de aula, que fazem com que a gente tenha, né, um nível de interatividade, de construção e de partilha do conhecimento que é próprio, que é característico desse contexto educacional. Lígia, se fala claramente que nós vivemos numa sociedade digital e muitos, como nós, viemos de uma sociedade analógica. Não significa colocar entre bem e mal, porque lá era ruim e agora é bom, mas entender que há uma continuidade e descontinuidade disso. Exatamente, que há uma evolução, né? É um processo de evolução. Então não tem hoje como a gente conseguir desconectar, né, a partir da cibercultura, né? Não tem como a gente conseguir desmembrar dos momentos. É o momento de sala de aula e o momento que eu vou ter a utilização de ferramentas digitais. Isso está muito dentro da gente, já dentro do nosso próprio contexto, né? A gente utiliza o tempo todo essas plataformas, elas precisam estar a benefício da educação também. Eduardo, inclusive, utilizar bem esses instrumentos tecnológicos pode ajudar a aprofundar conhecimento, mas pode também levar a gente negar, inclusive, a ciência, a fake news, né? Exatamente, eu queria contar aqui um case de sucesso que é o próprio Globalizando. Sem dúvida. Quando entrou a pandemia, a gente não estava impedido de vir para os estúdios e a gente criou o Globalizando Live, né? Então a gente teve a oportunidade de intercambiar conhecimento com pessoas de fora do Pará. Isso é um ponto muito bom, mas a partir do momento que essa tecnologia ela é utilizada para propagar discursos que vão contrários à ciência, aos direitos humanos, isso é muito perigoso e cabe às instituições responsáveis a fiscalizar e também punir esse tipo de coisa. E aí ele já entra o papel do professor, porque a gente precisa ser esse mediador nesse mundo que às vezes a gente se perde, a gente precisa ter claro que valores e que ser humano a gente quer formar. Exatamente, né? Precisa ter um objetivo de aprendizagem, né? Pra gente falar dentro do contexto da pedagogia, né? Você precisa pensar naquilo que você quer construir de conhecimento, seja através, né, de atividades como de extensão do Globalizando, mas elas têm uma finalidade educacional. Então esse objetivo de aprendizagem precisa ter muito claro justamente para que o professor não se perca e os alunos também tenham a percepção daquilo que a gente está querendo atingir. Eu estou pensando aqui no que você está falando e a gente tem que encontrar uma via de meio entre a aceleração do TikTok, ou seja, só viver 30 segundos e aqueles vídeos intermináveis de muito conteúdo sem muita atratividade. Então encontrar o meio termo aí, né? Exatamente. Na verdade, cada uma das plataformas tem a sua forma de comunicação. Então estabelecer para quem você vai falar, né? O teu público-alvo é o grande foco aí para você também focar a questão do teu objetivo educacional. Muito bem, a gente vai conversar muito sobre isso ainda no programa, porque agora é hora de continuar nossa viagem musical. Eduardo, tô curioso, para onde nós vamos agora? Nem te conto, Mário Tito, agora a gente vai lá para a Coreia do Sul. E falando um pouco mais, ao longo das décadas, esse país priorizou o investimento em educação e na aplicação de novas tecnologias nos métodos de ensino. Essa combinação serviu de base para solidificar o caminho para o desenvolvimento. Em representação à Coreia do Sul, vamos ouvir agora Hype Boy de New Jeans. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a Heloísa está dançando aqui nos estúdios porque agora teve K-pop, não é isso, Eduardo? Exatamente, para representar a Coreia do Sul, nós ouvimos Hype Boy de New Jeans. E para falar um pouco por que a gente escolheu esse país, a Agência de Cooperação Internacional da Coreia emprega tecnologia de ponta nos projetos de ensino-aprendizagem. A Coreia do Sul, especificamente, visa desenvolver capacidades futuras e educação de qualidade. Globalizando Entrevista. Nossa conversa de hoje é com a professora Lígia Ferreira. Estamos conversando sobre educação e mundo virtual, encontros e desencontros. Antes de passar para a palavra do nosso ouvinte, Lígia, é uma coisa que eu acho interessante. Falamos de Coreia, educação tecnológica avançadíssima, aliás, os países asiáticos muito fortes, mas isso também na própria Coreia tem um movimento dizendo que isso de alguma forma escraviza, porque viver em função de uma produtividade, isso diminui também até o sentido da vida. Exatamente, que é aquele
aquele ponto da nossa primeira pergunta, né? A autonomia. Exato. Né? E quando você não tem uma liberdade, porque nós acabamos de falar, cada uma das plataformas ela tem uma forma de comunicar, né? Sim. Tem um objetivo. Então, é justamente a partir disso que você acaba também formatando, né? O teu próprio discurso também para aquilo caber em 1 segundo, 10 segundos. Exato. Então, isso é uma forma de escravização. Perfeito. Então, esse também é um prisma que a gente tem que olhar a própria dromocracia. Pelô? Né? E assim, a gente falou de Coreia do Sul agora, né? E principalmente a gente tem uma referência nesse campo, que é o Byung Chul Han, Sim, que exatamente. é o sul-coreano, que fala sobre isso na obra dele, A Sociedade do Cansaço. Então, pra você ouvinte que gostou e quer saber um pouco mais, fica uma dica de leitura pra você. Lígia, e nesse sentido a pergunta do Gabriel de Lima, de que maneira a dromocracia afeta a forma de como os alunos interagem e processam informações no ambiente educacional virtual? A gente vai pensando desde quando esse conceito foi construído, né, pelo Paul Virilio, né, lá no final dos anos 70, para o que a gente tem de dromocracia nos dias de hoje, a gente vai percebendo que cada vez a coisa vai ficando mais veloz, né? Você acabou de dar o exemplo do TikTok, Sim. é justamente, né, essa velocidade que vai tomando conta da gente. E quando a gente pensa sobre o ambiente educacional, nós vamos vendo também que os alunos, né, sejam os alunos ou até mesmo o professor, eles também se colocam dentro desse contexto de velocidade. Você não tem mais tempo para ouvir, você não tem mais muito tempo para ler, né? Você quer chegar logo no cerne ali da questão, né? Então, esse passo a passo da leitura, né, do tempo lento que faz parte dessa construção, né, educacional, ela vai se perdendo justamente por novos hábitos que vão sendo construídos. Ju? Sobre essa questão que a professora Lígia vem trabalhando, sobre o conceito de dromocracia, é muito interessante pensar que a gente vem percebendo que cada vez mais as pessoas têm que estar ali adaptadas, têm que estar antenadas do que está acontecendo, quais são as novas tendências. A gente percebe uma verdadeira tendência, né, ao longo desses anos que a professora vem falando sobre a velocidade. Então, é um conceito que a gente estuda aqui no curso chamado dromaptidão, enquanto aqueles que não se adequam a essa velocidade, aqueles que não conseguem acessar essas novas tecnologias, estão ali na dromoinaptidão. Exatamente, né, Ju? Porque eles vão ficando à margem, né? São justamente essas pessoas que não conseguem ter essa aceleração, não se colocam dentro da condição de aceleração, né, da própria história humana, eles vão começando a ficar à margem. Essas pessoas que são à margem ficam dromo-inaptas, porque elas não têm recursos, pela falta de recursos elas não podem ter um aparelho, né, que faça com que elas sejam velozes. Às vezes até mesmo a questão cognitiva não acompanha, né, essa aceleração, por N questões também que a gente pode pensar, né, aquelas pessoas que são portadoras de necessidades especiais, elas também precisam ter um tempo delas. E elas também estão sendo condicionadas dentro desse mesmo contexto da dromocracia. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente pense a educação sobre essas várias teias que vão sendo estabelecidas e que a gente precisa estar sensível a isso. Muito bem, professora Lígia Ferreira aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Olha só, o Globalizando não para, mesmo no último fim de semana de férias, a gente está nas ruas trazendo informações de qualidade para você. Deixa eu chamar o nosso produtor, Micael Martins, que está trazendo novas informações. Bom dia, Micael. Bom dia, pessoal do estúdio e a todos vocês que estão nos ouvindo aí no programa Globalizando. Eu me chamo Micael Alexander e hoje eu estou com a professora Lorena Falcão, ela que é nutricionista, gastróloga e coordenadora do curso de nutrição da UNAMA. Tudo bem, professora? Tudo bom, Micael? Bom dia a todos os ouvintes do Globalizando. Bom dia também a todos que estão no estúdio, o professor Mário Tito, os colegas apresentando esse programa maravilhoso. Professora, pra gente não perder tanto tempo e já ir direto para o que importa, né? Eu já queria começar com a nossa primeira pergunta e saber, professora, como a falta de estímulo ao pensamento crítico pode impactar as gerações futuras e principalmente nas camadas mais marginalizadas? Tem muitos impactos, a gente tem lido muito pouco, né? E até mesmo a falta da gente ter um discernimento na escolha daquilo que a gente lê, do que a gente assiste, pode sim dificultar esse raciocínio, esse pensamento crítico, né? Eu posso ter pensamentos enviesados, eu posso estar consultando fontes falsas, né? Mentirosas, e eu também me convencer a partir da oratória daquele que está, o speaker, né? Aquele que está falando. Então, assim, isso gera impacto de fato, porque, por exemplo, sou da área da saúde,
Então, se um profissional faz uma abordagem falando que existe um alimento que cura, por exemplo, doenças crônicas como diabetes, e aí você não tem um filtro, né, sobre isso, então você inclusive pode ser um disseminador de informações equivocadas e prejudicar todo o entendimento da ciência da saúde, por exemplo. Perfeito, professora. E seguindo nessa mesma linha de raciocínio, eu queria saber também como nós podemos unir tecnologia e educação, mas de forma saudável e sem prejudicar o desenvolvimento dos nossos jovens. Importante também esse entendimento, né? Eu sou de uma geração diferente da sua. A época que eu me graduei, a gente tinha outras metodologias ativas envolvidas. Hoje é inegável a necessidade de nós envolvermos a tecnologia, até mesmo a inteligência artificial por meio dos softwares, mas ainda assim, como vem na pergunta anterior, ter o aspecto crítico, né? A criticidade para você entender e dialogar com as informações. Então, assim, é muito importante a gente administrar de forma saudável. O que é isso? A gente inserir as tecnologias, seja da forma com a internet, com os softwares, e também aquela pessoa que vai utilizar a inteligência artificial, por exemplo, a metodologia, a tecnologia, ela precisa já envolver o aluno, o educando, no processo de, olha, a tecnologia está aqui, as pessoas acessam muito facilmente, né? Por exemplo, uma informação de saúde, como a gente conversou nos bastidores, mas eu preciso sempre dizer, olha, um exercício físico, o cara pode jogar lá no ChatGPT, mas se ele não tiver o profissional de educação física para orientar a condução do treino, os intervalos, o posicionamento da musculatura, não adianta pegar aquele treino e você colocar e achar que está resolvido, né? Então é sobre isso, a gente sempre vai precisar do ser humano, da inteligência humana para poder fazer a administração dessa tecnologia. Perfeitamente, professor. Eu agradeço a participação e eu volto com vocês que estão aí no estúdio e mais um excelente dia para os nossos ouvintes. Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu, Micael, pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje. Juliane Vidal, quarta etapa da viagem musical é com você. Agora nós vamos para a Finlândia, onde por meio de diversas reformas educacionais, esse país desenvolveu um sistema educacional considerado o melhor do mundo. A implementação da tecnologia atua para desenvolver métodos de aprendizagem envolventes e ativos. E em representação à Finlândia, vamos ouvir Bi com Malha Puja. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa! Nós passamos pela Finlândia, né, Juliane? Isso mesmo, acabamos de voltar da Finlândia, onde ouvimos Malha Puja de Bi. Esse país introduziu no seu sistema educacional o método conhecido como Blended Education, que combina a utilização das plataformas tecnológicas educacionais junto ao esquema de metodologias ativas. Isso mesmo, e aí, Elô, estamos terminando o primeiro bloco. Eu queria saber para onde nós vamos fazer a nossa viagem musical no próximo bloco. Se eu fosse você aí, ouvinte, eu não saía daí, porque no próximo bloco a playlist de hoje ainda vai passar por Guiné-Bissau, Albânia, Holanda e Brasil. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Que bom que você está com a gente. O último sábado do mês de férias, mês de julho, passou muito rápido e a gente manda um abraço para quem está nos acompanhando nos balneários, né? Nas praias, em Ajuruteua, em Salinas, em Mosqueiro, em Caraparu e Santa Isabel do Pará, na Vila de Santa Rosa, em Vigia de Nazaré. Você nos acompanha em todos os lugares. Hoje nós estamos conversando sobre educação e virtualidades, encontros e desencontros, e a nossa convidada é a professora Lígia Ferreira. Ela é doutora e mestre em comunicação e semiótica pelo programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é pós-graduada em teologia e meios de comunicação social pelo CESUPA, possui graduação em pedagogia pela Universidade da Amazônia e atualmente é professora do nosso curso de RI e de comunicação na UNAMA. Antes de continuar conversando com a professora Lígia, é hora de retomar nossa viagem musical e eu queria saber para onde nós vamos viajar agora, Eduardo. Vamos lá, professor Mário Tito, nosso passaporte do Globalizando já vai pro 5º carimbo.
A playlist do programa de hoje está passando pelos países que mais e menos utilizam as novas tecnologias da educação. E a gente vai agora para Guiné-Bissau, país onde a internet é um recurso muito raro. Apenas 3% dos estudantes têm acesso a essa tecnologia. Além disso, uma boa parte deles não possuem rádio ou televisão. As mais impactadas são crianças de famílias mais pobres. Em representação a Guiné-Bissau, ouviremos Na, da cantora Karina Gomes. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viemos agora da Guiné-Bissau, não é isso, Eduardo? Exatamente, professor. Acabamos de representar esse país ouvindo a música Na, da cantora Karina Gomes. E para contextualizar, o PNUD e Orange Bissau unem esforços para promover a transformação digital no país. Juntos buscam promover concursos e maratonas de programação para estabelecer facilidades para a aprendizagem de competências digitais. Globalizando. Fique por dentro. A educação à distância na Amazônia leva instrução às comunidades ribeirinhas e indígenas, onde não há professores especializados ou infraestrutura para aulas. Porém, desafios como a falta de conectividade e de equipamentos limitam a EAD. Esforços governamentais e parcerias são essenciais para garantir o acesso à educação para todos. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Lígia Ferreira, falando sobre educação e mundo virtual, encontros e desencontros. E antes de apresentar a pergunta dos nossos ouvintes, aquilo que a Elô acabou de falar agora me trouxe uma angústia, na verdade, né? A gente sabe do abismo digital que a Amazônia possui, a gente sabe da dificuldade, inclusive, de acesso à internet e de toda essa democracia que nós vivemos. Como é que a gente pode trabalhar a educação e virtualidade aqui na Amazônia? É um grande desafio, né, Mário Tito? Eu faço parte, atualmente, estou trabalhando numa política pública do Estado que é justamente voltada para essa educação mediada. Certo. Então, para chegar nos lugares mais remotos aqui do nosso Estado, que a gente sempre traz uma comparação com o Amazonas. Certo. No entanto, né, no Amazonas, apesar também da sua grande extensão, ainda aqui no Pará é onde nós temos o maior índice, né, de alunos que estão fora da escola ou que não têm acesso, no caso, ao ensino médio, justamente pela falta de recursos, né? E esses recursos que podem chegar através do próprio acesso à internet. Então, recentemente, né, o governo do estado estabeleceu aí uma grande conectividade para chegar justamente nesses lugares mais distantes da zona rural, para que esses alunos possam ter, né, acesso ao ensino médio. Mas a gente sabe que o ensino médio é só a ponta, né, desse grande iceberg, perfeito, né? Nós precisamos dessa formação que venha de toda a educação básica, para que esse aluno depois tenha acesso também ao ensino superior. Então, não é somente, né, uma educação que seja focada para que ele ingresse no mercado de trabalho mais ou menos, né, entre aspas, qualificado. Mas mais do que isso, né, ele tenha de fato a sua cidadania, porque a educação ela está ligada justamente ao exercício da cidadania. A tua fala levanta uma série de questões que já estou pensando aqui no novo tema do Globalizando só sobre isso. Por exemplo, o acesso das empresas que têm interesse em manter isso aí, ou a formação de professores para isso, ou o conhecimento do local e tal. Nesse sentido, já te digo que vai ter outro programa sobre isso, mas tem uma pergunta aqui da Helena Marques no Instagram. Como é que a dependência da tecnologia pode afetar as habilidades sociais e emocionais dos alunos? A gente sabe que, né, nós vivemos justamente na sociedade democrática, que a nossa conversa aqui tem justamente trabalhado sobre esse conceito. No entanto, a gente sabe que essa aceleração da vida humana, ela também nos coloca dentro de uma condição de adoecimento. Sem dúvida. Né, que vai desde da criança até o adulto, justamente porque a gente precisa estar o tempo todo extremamente conectado, sabendo de tudo que está na pauta no momento, e esses elementos, eles criam a dependência, e isso vai impactar diretamente nesse distanciamento da pessoa, da relação pessoa-pessoa, né? E aí vai ter os agravamentos das doenças emocionais e psicológicas, né? Pra gente pensar a solidão, né? A depressão, tudo isso começa a se potencializar justamente porque a gente não consegue acompanhar, né, a grande velocidade que a democracia estabelece na nossa condição de vida. E é interessante porque numa sociedade tecnologicamente avançada,
passada, o Bauman, filósofo Zygmunt Bauman, ele diz que a maior doença da contemporaneidade é a solidão na multidão. A gente está multiconectado, hiperconectado, mas está sozinho, está se sentindo depressivo porque não tem esses contatos, eles são profundamente frágeis. Exatamente. Eles são passageiros, né? Porque eles são próprios dessa condição democrática, né? Então, nesse momento, a gente está aqui conectado, né? Vivendo um momento, que é um momento também muito simbólico para a gente pensar nessa temporalidade do momento, que é o momento do flash ali, do story do Instagram. E daqui a pouco você já está fazendo milhares e milhares de outras coisas e sempre te mostrando novas questões que você precisa se adequar. Então, isso faz com que esse emocional se fragilize, se fragmente, né? Para a gente pensar na lógica do Bauman. Muito bem, professora Lígia Ferreira conosco no programa Globalizando de hoje. Quero dizer que a nossa playlist é diferenciada, até porque no primeiro bloco nós viajamos para Singapura, fomos para Coreia, Japão, Finlândia. Começamos o bloco já com o outro lado da moeda, fomos para Guiné-Bissau. E agora, Juliane, quero saber para onde nós vamos viajar. E agora, o nosso aviãozinho da playlist vai pousar na Albânia, país onde apenas 20% da população possui uma conexão rápida, o que dificulta o uso da internet para muitos albaneses. Em representação à Albânia, ouviremos Quahe, da cantora albanesa Silva Gumbardi. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que passou pela belíssima Albânia, não é isso, Juliane? Isso mesmo. Nós ouvimos Quahe, da cantora albanesa Silva Gumbardi, representando a Albânia, onde o governo tem implementado políticas para promover a inclusão digital e o uso da internet como ferramenta para impulsionar o desenvolvimento social do país, além de ajudar na educação e na inclusão social. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Lígia Ferreira aqui no programa Globalizando de hoje e nós temos participação dos nossos ouvintes. Vamos acompanhar. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. Meu nome é Sérgio Salles, sou líder da equipe de entrevistas e estou aqui com a queridíssima Maria Lucirene, que tem uma pergunta pra gente. Quais são os principais benefícios das novas tecnologias no processo educacional? É com vocês aí no estúdio. Então, para a gente destacar os principais benefícios, né, a gente pode dizer justamente aqui, eu falando que eu estou trabalhando uma política pública, né, de ampliação ao acesso da educação. Então, essas pessoas que moram na zona rural, que não tem como vir para a zona urbana para estudar, elas vão ter acesso justamente através da mediação, através da educação híbrida, né? Então, chega material para eles, material de apoio que vai ser impresso e aí toda essa questão, né, dos equipamentos, a impressora, a televisão, né, a internet, tudo isso é disponibilizado pelo governo do estado. No espaço educacional, numa escola? Dentro de um espaço educacional ou dentro de um lugar, né, que seja um ambiente que seja determinado pela própria prefeitura local, né, que vai servir de adaptação dessa sala de aula. Então chega todo esse equipamento e lá esses alunos eles vão ter a aula presencial mediada, aqui, né, mediada pelo computador, porque ela vai ser ao vivo, né? Sim. Então ele vai ter a síncrona. Então ele vai estar ali tendo acesso à aula, tirando dúvida com o professor e indo para casa com seu material para ele poder fazer, né, a fixação daquele determinado conteúdo e no outro dia retornar. Então isso é uma possibilidade, esse é um benefício, né, para a gente pensar, diminuindo um pouco desse acesso, né, dessa dificuldade de acesso desses alunos, né, que vivem, né, mais distantes aqui no Pará. Então isso seria um dos benefícios. Eduardo? Eu só queria lembrar que quando a gente fazia a graduação, eu e alguns do Globalizando, a gente passou 2 anos de graduação online. Por causa da pandemia, né, Eduardo? Por causa da pandemia. Se não fosse o professor ter uma boa internet em casa, ter uma estrutura para dar aula e outra, uma transição metodológica de como abordar o aluno online, não teria dado certo. Então, se a gente se formou com excelência, e eu falo isso porque tem 2 professores meus aqui, a gente não teria conseguido isso se não fosse a qualidade metodológica dos professores de relações internacionais. Se não fosse isso, a gente não teria conseguido, de verdade. Lígia, eu nunca toquei tanto violão na vida quanto nas aulas, porque você tem que criar outras oportunidades, Exatamente, porque precisa adaptar a linguagem para esse tipo de relação, né, de mediação. Porque não tem como a gente pensar aquela coisa, né, massificada da sala de aula, em que você está vendo os rostos, né,
né? A gente está podendo ali indagar ao vivo esse aluno. Se for mediado, você tem que repensar toda a sua lógica justamente para manter a atenção desse aluno. E tem que prender a atenção com a professora falando, porque no computador, no celular, uma notificação do WhatsApp aparece, no Instagram aparece, alguém manda fazer alguma coisa em casa, isso acaba com total a metodologia do professor. Então a atenção do aluno, né, a questão do foco, ela é muito importante dentro desse contexto. Exatamente. Professora Lígia Ferreira conosco no programa Globalizando de hoje. Eduardo, vou voltar contigo porque é hora de apresentar a 7ª etapa da viagem musical. Exatamente, professor. A 7ª etapa da viagem musical, a gente vai direto para a Holanda, país que após longos anos com um estudo 100% tecnológico, a Holanda proibiu o uso de aparelhos digitais nas escolas, visto que os alunos estavam se distraindo com grande facilidade e perdendo o foco do verdadeiro objetivo. Em representação à Holanda, ouviremos Radar Love por Golden Earring. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical passou agora pela Holanda, Eduardo. Fomos direto para a Holanda, professor, e a gente acabou de escutar Radar Love por Golden Earring. E para a gente contextualizar o porquê, né, da Holanda, a gente escolheu a Holanda, a restrição da tecnologia nas escolas ainda não se tornou lei, podendo ter exceções em algumas instituições. O governo holandês afirmou que é dever das escolas e dos pais definir regras para limitar o uso das telas. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O nosso Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais e a gente vai ouvir agora quais são as informações deste site que é tão importante para o desenvolvimento da produção de alunos dentro do curso de RI da UNAMA. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, professora Lígia, e bom dia a todos que estão nos acompanhando hoje. Bom, professor, nessas férias estamos com o cronograma todo planejado e completo, até porque o Internacional da Amazônia é um projeto de extensão produzido por graduandos e graduados em Relações Internacionais pela UNAMA, e nossas produções, abrangem conteúdos desde artigos mais acadêmicos até artigos mais informais, como resenhas, personalidades, passaporte musical, entre outros quadros. E dentre essa variedade de produções do nosso site, os nossos artigos vão estar sempre alinhados com o que está acontecendo, nessas férias, no mês de julho, e em quadros como Guerras, que vai falar sobre os principais conflitos internacionais que estão enrolando nesse meio tempo, o Economia, que vai falar um pouco e dar um norte sobre como está a economia mundial, e tem também, por exemplo, Resenhas, onde a gente analisa criticamente um filme, uma série que está bombando nessa época. E entre esses quadros, que são trabalhados semanalmente e quinzenalmente, temos também o nosso queridinho Durma. Ele é um quadro diário no qual nós selecionamos as notícias mais importantes do dia e postamos nas nossas redes sociais às 9 horas da noite, todos os dias. E você pode estar nos encontrando através do site internacionaldamazônia.com, o nosso Instagram e nosso Twitter Inter da Amazônia e o nosso Facebook Internacional da Amazônia. Obrigada, professor. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje e vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Lígia Ferreira aqui no programa Globalizando. O tema do programa hoje é muito legal. Estamos falando de educação, virtualidades, mundo digital, mundo virtual. Importante demais discutir isso nesses tempos. Inclusive, estamos pensando em COP. Nesse sentido, tem uma pergunta bem legal aqui do Facebook. A Rebeca Soares, professora Lígia. Quais são as melhores práticas para integrar tecnologia de maneira eficaz na sala de aula? É justamente repensar, o seu objetivo de aprendizagem. O que você quer que aquele aluno aprenda e você adaptar esses recursos tecnológicos digitais a benefício dessa educação. Então, a gente tem que entender, que esse aluno que ele já nasce dentro da cibercultura, ele também é mais acelerado. Sem ele dúvida. também vai, ter interesses em coisas que são muito mais diversificadas do que se a gente for pensar sobre esse tempo analógico, Lígia, na minha experiência, seja da filosofia quanto da teoria de relações internacionais, eu sinto uma dificuldade, e é uma específica disso que você está falando, Seja a teoria, seja a filosofia, exige parada, exige silenciamento interno, exige reflexão, e isso é uma coisa que está em falta na sociedade contemporânea. Nós não sabemos mais fazer esse silêncio, Nós não sabemos mais ficar sem mexer nesse recurso tecnológico. Então, justamente por conta disso, a gente tem que pensar que esse aluno que vai passar 4 horas dentro de uma escola, se a gente pensar na educação básica, ele vai
precisar pegar nesse celular, porque ele está habituado, faz parte do tempo dele, é um instrumento próprio da cultura que ele vive. Então a gente tem que entender que compreender as melhores metodologias para poder adequar as nossas aulas, sejam através das metodologias ativas, né, várias formas de fazer com que esse aluno ele tenha protagonismo, né, ele não fique ali somente passivo, ouvindo as explicações. Isso vai servir tanto para o ensino superior quanto para a educação básica, como a gente está conversando aqui, justamente para que ele se sinta protagonista, que ele faça suas pesquisas, que ele possa fazer sua interação, né, em grupo, que ele possa interagir com o professor e utilizando, claro, a ferramenta. Isso vai trazer um determinado prazer, né, e uma motivação para dentro da sala de aula. Professora Lígia, ele perguntando assim, quase encerrando o programa, né? Como é que você vê essa discussão, seja na educação básica e educação fundamental, exatamente da participação da sociedade como um todo, né? Como é que a gente pode pensar a educação para além dos muros da universidade e da escola? Justamente trazendo, né, tecnologia para esse benefício, porque para você poder ter condições de ir para além desse espaço físico da escola. Certo. Então a tecnologia, ela tem essa capacidade de você virtualizar, né, de você estender a mais pessoas, seja o conhecimento, né, seja as formas de formação e seja também um estudo também mais dinamizado, né, uma forma de interação mais dinâmica para que esse aluno possa fazer a apreensão desse conhecimento. E nesse sentido, o Globalizando acaba sendo um espaço interessante, porque a gente produz muito conhecimento em sala de aula, em vários espaços, e acaba transmitindo isso por uma educação mediada, né? Exatamente. Seja o Globalizando e até mesmo o Internacional da Amazônia, ele também cumpre esse papel, né? De fazer com que essa educação mediada ela seja estendida, né? Esse tempo da velocidade seja estendido justamente para poder chegar a mais pessoas. Essa informação de qualidade que é proporcionada no curso de Relações Internacionais. Essa é a professora Lígia Ferreira no programa Globalizando de hoje. Chegamos à 8ª etapa da viagem musical. Voltamos para casa, Elô. Exatamente. Você, ouvinte, está voltando com a gente aqui para o Brasil, onde o principal impedimento para a falta de uso de tecnologia nas escolas é justamente a falta de recursos financeiros para investir em computadores para alunos e professores. Além disso, muitos municípios ainda não possuem acesso à internet. Em representação ao Brasil, ouviremos O Segundo Sol, de Cássia Eller. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, voltamos pra casa, Elô. Com certeza, a gente acabou de ouvir Cássia Eller com O Segundo Sol, e em algumas escolas do Brasil, mais da metade dos alunos são proibidos de usar o celular na sala de aula, o que resulta em um atraso cada vez maior com o uso das tecnologias na educação. E este foi o programa Globalizando de hoje. Foi um prazer ter você conosco. Passa super rápido, né? Pois é, a gente conversa um papo de qualidade, tem viagem musical, tem informações aqui na Rádio Nama. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Sempre você pode mandar sugestões de temas pra gente através do e-mail programa globalizando@gmail.com. E eu quero agradecer muito a presença da nossa convidada, minha amiga, quem eu admiro muito, é a professora Lígia Ferreira. Professora, muito obrigado por ter estado com a gente. Ai, Mário Tito, eu também agradeço muito pelo convite. Contem comigo sempre, né, para os próximos programas. Um grande abraço aqui dos meus alunos que estão fazendo parte do estúdio e também para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Lígia. Eu agradeço a quem fez perguntas, a Marina Alves, o Francisco Tavares, o Gabriel de Lima, a Helena Marques, Cláudia Araújo, Rosineide Garcia. Quero agradecer quem fez o programa comigo na locução, a começar do coordenador executivo do programa Globalizando, Eduardo Oliveira. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado a você, ouvinte, que está nos acompanhando, né, nesse último final de semana das férias. Muito obrigado, professora Lígia, pela sua participação aqui com a gente e até a próxima. Quero agradecer também a líder da equipe de mídias acadêmica agora do 8º semestre, último semestre do curso, Heloísa Valente. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Obrigada, Lígia, pela aula que a senhora deu aqui hoje pra gente. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou. E eu peço que vocês acompanhem a gente também no Facebook, Programa Globalizando, e no Twitter e Instagram, @pglobalizando. Legal, Elô. Agradeço também Juliane Vidal, acadêmica do 4º semestre de Relações Internacionais, membro da equipe de revisão. Obrigado, Ju. Eu que agradeço, professor. Muito obrigada, ouvinte, pela sua audiência. Muito obrigada, professora Lígia. Foi um programa incrível. Tenho certeza que os ouvintes apreciaram muito. E eu gostaria de lembrar que o programa vai ficar disponível
disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos Programa Globalizando. Obrigado, Ju. A direção de estúdio de hoje foi de Esdra Felipe. Muito obrigado, Esdras. No cronômetro também estreando Ana Clara Duarte e também no registro do nosso programa esteve Marília Martins. Este programa também foi produzido por Lana Borges nas orientações Agatha Poliani, Alice Cardoso, Vitória Santos, Beatriz Oliveira, Maria Clara Barata, Helena Ribeiro e Pablo Silva na playlist. Giovana Maia, Beatriz de Nazaré, Letícia Costa, Aisha de Brito, Janaína dos Santos e José Manuel no Globalizando News. Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Calil Muniz, Sara Tavares, Laura Coelho, Rita Polaro e Iago Cruz nas mídias. Ana Mel Grimati, Paula Castro, Lara Rabelo, Daiane Lima e Ana Clara Nunes nas externas. Sérgio Salles, Luciana Alves e Arthur Ferreira nas entrevistas. Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Victor Barra e João Caio Cunha do conteúdo. Iane de Paula, Carla Botelho, Joelma Costa no roteiro. Camila Neres na revisão. Stephanie Campolungo, Marcelo Freitas, Evany Silva e Matheus Reiel no Globalizando Live. Larissa Schoenberg, Maiara Batalha, Jade Germano e Daiane Almeida no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida, direção-geral professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA, Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou o Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.